O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse nesta segunda-feira que não vai dar andamento a nenhum dos mais de 60 pedidos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Maia deixa nesta segunda a presidência da Câmara, cargo que lhe dá a prerrogativa de dar andamento ao impeachment do presidente. No domingo, em reunião tensa com representantes do DEM e da esquerda, Maia acenou com a possibilidade de dar andamento a um desses pedidos. A ameaça foi feita em resposta à debandada de integrantes do DEM, o partido de Maia, para a candidatura de Arthur Lira, do PP de Alagoas, candidato do Planalto, na disputa pela presidência da Câmara, que ocorre nesta segunda-feira. Começo essa com você, Zé. Como é que foi essa história? Que bastidores você tem pra gente dessa ameaça aí feita pelo deputado Rodrigo Maia? Você tinha antecipado isso no programa de sexta-feira, né? Ele já estava com vontade de fazer isso e parece que no final de semana essa decisão do DEM irritou ainda mais o Rodrigo Maia, né? Olha, Vitor, eu identifiquei aqui uma síndrome que eu chamo de SAM, é síndrome da aversão à maçaneta. Os poderosos, quando ficam aqui muito tempo no poder, eles tomam aversão à tal da maçaneta. Que horror pegar naquilo, né? Porque eles acostumaram. Os assessores, a segurança, né? Abre a porta do carro quando eles entram, quando saem, quando estão chegando no gabinete, eles vão na frente, dão 2 passos, abrem a porta e o poderoso entra. E aí a secretária recebe do outro lado, bate a porta na cara de quem está seguindo o poderoso e fecha. Ou seja, ele não encosta a mão em maçaneta. E por outro lado também, ele não atende telefone. Tem sempre um assessor, uma secretária para atender aquele telefone insistente, muita gente ligando. Me disse um ex-presidente de poder aqui que a situação não é boa quando sai. Aí, de repente, aqueles assessores todos somem, né? Acabam, e aí ele tem que encostar a mão numa maçaneta de porta. É um choque. E mais do que isso, está o telefone. E aí ele recebe o telefone dele, vai para casa e fica esperando o telefone tocar e o telefone não toca. Me disse um presidente que falou, esse telefone deve estar com um problema, deve ser um chip mal colocado, alguma coisa assim. E aí o que acontece? O telefone não toca, e ele vai fazer o teste. Me disse o ex-presidente que ligou do fixo para o telefone celular dele e o telefone tocou. E aí ele descobriu que era descartável, que estava sem poder, não era procurado por ninguém. Vitor, é o que se chama aqui de planície política. E dizem que nasce até mato, nasce capim na porta de gabinete de quem deixa poder. Isso porque não passa ninguém, não entra ninguém. E aí Rodrigo Maia está exatamente nesta fase de desapego deste poder aqui da presidência da Câmara dos Deputados. Foi uma espécie de surto. Logo na sexta-feira, ele amanheceu dizendo, vou abrir processo de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Já tinha o parecer pronto, ele abriria metade, diria sim, metade diria não, fora os que ele mandou arquivar por inépcia. E aí é que o próximo presidente da Câmara e os líderes do presidente Jair Bolsonaro é que se entendessem com os deputados. Isso só para prejudicar o país. Não há argumentos, não há clima, não há voto para um tipo de processo assim, mas só para atrapalhar. Para você ter uma ideia do que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, foi capaz de pensar para o país. Não é à toa que o próprio DEM fugiu, voou desse devaneio e ele foi abandonado à própria sorte. E agora ele diz que vai sair do DEM. E aí os líderes do DEM dizem, tá, pode sair. E uns dizem, eu estou torcendo para ele sair do DEM. Porque aí o DEM pode confortavelmente assumir o seu destino e apoiar o presidente Jair Bolsonaro e apoiar as pautas de interesse da nação, né? Essa é a situação do presidente Rodrigo Maia. É esta síndrome de aversão à maçaneta. E terminou nesse momento a votação no Senado. Teremos a apuração em instantes. Vamos acompanhar.
pontos de votação serão reunidas agora para apuração. Os escrutinadores, escolhidos pelos candidatos, Simone Tebet aí imagens da Rodrigo TV Pacheco, Senado, que é a responsável pela geração das imagens. Estamos vendo ali as urnas onde foram depositados os votos, todos em cédulas de papel. E agora teremos a contagem e daqui a pouco o anúncio, portanto, do nome do novo presidente do Senado, com favoritismo, claro, a Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais, que concorre contra a senadora Simone Tebet, do MDB. As urnas estão sendo carregadas ali, para você que nos assiste, estão sendo levadas ali até o local onde será feita a apuração, sendo destinadas ali à mesa onde estão os representantes da mesa diretora, o presidente da sessão, presidente ainda do Senado, Davi Alcolumbre. Daqui a pouco a abertura dos papéis e a divulgação, então, a gente segue acompanhando ao vivo, vamos trazer para você assim que houver a confirmação do nome do novo presidente do Senado. Volto com você, Fiuza, e sua avaliação sobre essa passagem de Rodrigo Maia pela presidência da Câmara, que termina hoje e termina coroada agora com esse episódio aí da ameaça súbita de tirar da gaveta um pedido de impeachment, Fiuza. O Augusto Nunes mencionou, né, que a cada 15 anos se esquece no Brasil os 15 anos anteriores. Eu acho, mestre Augusto, que a gente poderia adaptar isso para 15 meses. Né? Isso realmente está uma evolução vertiginosa. Eu acho que está uma média aí de a cada 15 meses se esquece os 15 meses anteriores, porque eu gostaria de lembrar aqui, sem nenhum sabor, né, que o Rodrigo Maia foi capa de revista internacional, como, né, uma liderança nascente que ia salvar o Brasil do fascismo. Infelizmente, eu não estou delirando. Montaram, né, uma aura para o Rodrigo Maia. A imprensa, uma parte da imprensa, né, que a gente não tem menor prazer em criticar, né, a gente torce muito para que a imprensa volte a se oxigenar, mas, de fato, uma parte da imprensa está necrosada, está enguiçada em usar, né, no expediente de usar os seus poderes, né, e as suas grifes legitimamente formadas ao longo aí sim, de ação jornalística, muitas vezes heróica, né, ao longo dos anos, né, a gente pode dizer século XX, início do século XXI, ela passou realmente a usar, boa parte dessa imprensa passou a usar os seus poderes para o mal. Né? E o Rodrigo Maia, ele foi uma vedete de manchetes no Brasil e no exterior, como a liderança que livraria o Brasil do fascismo. Vejam a que nível a gente chegou. Então, o Rodrigo Maia, o deputado Rodrigo Maia, ele é um legítimo representante da morte da política. Porque isso aí que a gente está vendo, essa campanha ecológica de auditório em torno de Baleia Rossi, isso aí não tem nada a ver com política, isso não tem nada a ver com interesses nacionais. Isso aí se dá num terreno de montagem de interesses particulares. Isso aí se dá num terreno de uso de instituições para grupos de lobby, grupos particulares. Né? O nome do jogo é garrotear a circulação sadia, né, da democracia, da vontade democrática. Eu digo isso e explico com muita simplicidade. Né? Quer dizer, o Rodrigo Maia, o Zé Maria falou da síndrome da aversão à maçaneta, SAM, né? Muito bom. E eu ouso aqui complementar modestamente o surgimento da SAR, que é a síndrome da aversão à rua, né? Que é a síndrome do Rodrigo Maia, do deputado Rodrigo Maia. É um político, hoje em dia, absolutamente artificial. O Rodrigo Maia existe aí como, né, aparentemente como uma personalidade política, como um representante, artificialmente, por conta dessas questões que eu descrevi. Capa de revista internacional. E isso faz ou não faz um ativo, né? Pelo menos no curto prazo faz, impressiona. Né? Tudo bem, é um péssimo jornalismo, é uma invenção, é uma propaganda, mas no primeiro momento convence.
Então, é isso, usando um cargo, né, de presidente da Câmara dos Deputados, um cargo importantíssimo, para arregimentar grupos que exercem essa síndrome, infelizmente, esta pandemia antidemocrática que assolou o mundo todo praticamente, que é o seguinte: um arranjo de gente graúda, de elite, remediada, com dinheiro, que quer fazer os seus clubes de influência. E qual é o truque atualmente disso? É você se fantasiar de ético, né? Porque antigamente esses prepotentes, eles agiam na raça mesmo, eles agiam intimidando, né? Era o autoritarismo manifesto, não existe mais. Só existe o autoritarismo fofo, o autoritarismo doce, né? Então, é isso, são todos uns doces de coco que fazem arranjos com judiciário, altas cortes judiciárias, com personagens de liderança no Congresso Nacional, com o Ministério Público, eventualmente, né? Todos fingindo montar uma ética. Aí pode ser contra tudo, já foi contra o Temer, lembra? O fora Temer, né? O mestre Augusto há de concordar, 15 meses, né? Pouco mais de 15 meses, já esqueceu o fora Temer. O Temer já é um querido, já está lá na campanha do Dória, de vacinação, ficou tudo bem com o Temer, que era o mal encarnado, que era o grande inimigo da democracia, não era o Temer? Fazendo um bom governo de transição, inclusive naquela ocasião. Então, o Rodrigo Maia, a saída do Rodrigo Maia, se o candidato dele perder, significa mais uma chance que o Brasil terá de pular fora dessa tentação catastrófica, né, de ter a política, ou pelo menos como ela é vista ali, a Câmara dos Deputados, né, como um repositório aí de interesses particulares. E aí aparecem todos esses, né? Essa mídia, parte da mídia necrosada, subcelebridades querendo os likes, fingindo que estão lutando contra o fim do mundo, contra a besta fera, etc. E nada disso circula na corrente sanguínea da democracia, da vontade da maioria, que nesse momento, e todos esses que aderiram aí na mídia, a candidatura de Baleia Rossi, são esses que detestam respeitar a vontade das urnas de 2018.